Sempre de novo nos deparamos com o ódio, tristeza, vingança, guerra, dor e morte. Se Cristo pode mudar, se houver união, se todos quiserem, pode haver transformação. Haverá outro amanhã, outro dia pra você, pra mim, pra todos nós. Haverá outro amanhã, outro dia pra você, pra mim, pra todos nós. Haverá outro amanhã, outro dia pra você, pra mim, pra todos nós. Haverá outro amanhã, outro dia pra você, pra mim, pra todos nós. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus lindo de amor. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos nesse culto. Que a palavra de Deus, nesta noite, nos alcance para Jesus. Que Ele fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor de uns para com os outros. Não sei se vocês já se cumprimentaram hoje à noite, mas nós podemos fazer isso agora. Dar um abraço. Diz que todo mundo precisa de um abraço para o dia ser bom. Então pode abraçar quem está ao seu lado. Enquanto isso, os músicos já vão se preparando aqui para o nosso primeiro hino. Você também de casa, curta, compartilhe essa live, dê um abraço a quem está do seu lado. E se você estiver sozinho, tenha certeza da presença de Deus aqui entre nós. Cantemos.
sentar. Verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, renovantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Os caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e pra sempre o seu nome eu louvarei. Encontro abismos, os caminhos eu vou, força sempre tenho em tuas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz. E transporta minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege, eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por causa disso, a gente precisa de culto, de participar do culto, para renovar a certeza de que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Queremos agora ter uma palavra de oração, assim mesmo como você está. Feche seus olhos, incline a cabeça e vamos orar e confessar os nossos pecados. Senhor Jesus, o Senhor venceu o tentador. Nós, ao contrário, cedemos muitas vezes às tentações e trazemos prejuízo para as nossas vidas e a de outras pessoas. Nós queremos a nossa própria vontade. Dispensamos a tua orientação para fazermos as coisas do nosso jeito. E por isso erramos em nosso pensar e agir diante da tua criação. Não vemos que todas as pessoas deste mundo foram criadas à tua imagem e semelhança.
Reconhecemos, Senhor, hoje o fracasso das nossas tentativas de conduzir a nossa vida por conta própria. Confessamos, Senhor, a nossa culpa e o nosso pecado e clamamos pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Entoemos ainda como clamor pelos nossos pecados, tem misericórdia de mim. Preste bem atenção nessa letra e clame a Deus por perdão. Assim disse Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queremos ouvir a leitura bíblica para essa noite, Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. Começo da Bíblia, então a gente também não precisa dizer a página. Gênesis 9, 8 a 17. Gênesis 9, 8 a 17, assim diz: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Vamos agora entoar o hino Deus é meu amparo, nos preparando também para a pregação dessa noite. Deus é meu amparo, minha fortaleza.
Palavra de Deus, da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, o capítulo 3, versículo 18 a 22. Podem acompanhar, de cada leitura ali. Bíblia da Igreja, página 251. Assim, ouçamos a palavra de 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo agora, também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Estamos iniciando o período da Quaresma, passou o Carnaval, começa o tempo de preparação para lembrarmos a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quaresma, os 40 dias que antecedem, tem no contexto bíblico uma série de analogia. Também chamamos esse período de tempo da paixão. Mas quando falamos em Quaresma, estamos lembrando os 40 anos do povo de Deus no deserto, estamos lembrando os 40 dias que Jesus jejuou antes de ser batizado na sua tentação. 40 tem o significado de tempo de preparação, tempo de provação, tempo de espera e preparação para enfrentar os sofrimentos. Também nós estamos entrando nesse período onde somos chamados a nos preparar para enfrentar sofrimento. A palavra que nós aqui ouvimos, ela começa dizendo: também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A carta de Pedro, ela foi escrita com basicamente 2 propósitos que perpassam toda a carta. Uma delas é para demonstrar a graça, o cuidado de Deus para com o ser humano. O outro objetivo é animar a comunidade e preparar a comunidade a enfrentar os sofrimentos decorrentes do seu testemunho de fé. A comunidade de Pedro, que viveu nos primeiros séculos, ela passou por muito sofrimento e perseguição. E as pessoas se perguntavam: mas como pode nós, vivendo a fé, seguindo a Jesus Cristo, precisar passar por tantos sofrimentos? Também esta é uma indagação que nós ainda hoje nos fazemos, porque associamos muitas vezes o sofrimento como castigo de Deus. Vamos olhar mais concretamente para esse texto, para ver como ele pode nos ajudar nesse tempo de preparação para enfrentar o sofrimento, enfrentar a morte, na esperança da ressurreição nesta vida com Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos
a Deus. Jesus sofreu, morreu para conduzir-vos a Deus. Esta é a missão de Jesus ao mundo, nos conduzir para Deus. Esse texto está dizendo que Cristo morreu. E Ele fez isso, com isso Ele está dizendo a nós que Ele tomou uma decisão em nosso favor. Ele se decidiu por nós. E essa decisão que Ele fez por nós quer nos levar para Deus. Que a sua morte quer nos levar para Deus, nos libertando do pecado. Como diz aqui, o justo morreu pelos injustos para conduzir-vos a Deus. E Ele fez uma única vez isto pelos nossos pecados. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem falar de pecado, elas não querem reconhecer de pecado, não querem saber de pecado. Para nós cristãos é importante a gente saber que nós só podemos falar em pecado se nós temos como pressuposto a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Sem a fé, da qual a Bíblia nos fala, é evidente que nós não precisamos falar em pecado, porque onde não existe Deus, não existe pecado. Por isso as pessoas não querem mais falar em pecado hoje em dia, porque em última análise elas não querem falar de Deus. Elas não querem saber nada. Elas não querem saber nada sobre Deus e, consequentemente, não querem saber de pecado. E quem não precisa de Deus, esse então não tem pecado, e esse também não tem a necessidade de Jesus Cristo. Simples assim. Simples assim. Quando alguém diz que não precisa de perdão, que não tem pecado, provavelmente este também não tem Deus. Porque quem tem Deus, este tem pecado. Porque o Deus que nós cremos e conhecemos, Ele nos revela, isso na sua palavra, que nós temos pecado. O pecado só é conhecido de forma autêntica mediante o reconhecimento da essência de Deus. E o mundo não reconhece Deus em sua essência. Por isso, não reconhece o pecado. Uma coisa é nós nos reconhecer quem nós somos. E quando a gente se reconhece quem a gente é, a gente pode fazer isso de duas maneiras. Uma é se comparando com aquilo que achamos ser o ideal. Eu sou assim, mas eu gostaria de ser assim, assado. É um modo de a gente se reconhecer. O outro modo é a gente se reconhecer, não, eu sou assim, mas a palavra de Deus diz que eu sou isto, sou aquilo, e assim eu deveria ser. É um modo diferente de viver. Viver na fé implica em saber que nós somos categorizados por aquilo que Deus diz que nós somos. Não por aquilo que nós achamos que deveria ser o nosso ideal. Segundo Lutero, o conhecimento do pecado é a premissa da fé. Ninguém será levado a crer se não tiver conhecimento da sua própria situação de pecado diante de Deus. Porque quem não tem pecado
este não tem necessidade de Deus. Quem não conhece o seu ser pecador frente a Deus, não está pronto para crer. Não está pronto para a comunhão com Deus. Não está pronto para viver da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso o apóstolo Pedro aqui diz: pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Quem conhece a sua situação diante de Deus, sabe que precisa da morte de Cristo. E isto o tempo da paixão, o tempo da quaresma, quer nos lembrar. Quem não conhece o seu ser pecador diante de Deus, não está preparado para viver na espera daquilo que Deus promete. Crer significa conhecer que graça e pecado andam juntos. Graça e pecado andam juntos. Onde o ser humano se reconhece como pecador, ali também a graça de Deus tem espaço. Não adianta alguém querer receber a graça se não reconhece o pecado. Lutero chamou isso de ser um ser humano simultaneamente justo e pecador. Estou explicando isso para a gente entender quem é o ser humano à luz da teologia, à luz da fé. Porque a nossa concepção de ser humano é que existem pessoas boas e pessoas más. E assim era entendido na época da Reforma. Estes são os bons e estes são os maus. E Lutero, estudando as Escrituras, ele diz: não, a Bíblia não ensina assim, que algumas pessoas são boas e outras são más. Nós gostamos de dizer: não, esta é uma pessoa de bem, aquela é uma pessoa de mal. Não. A Bíblia diz que diante de Deus, todos somos pecadores. Agora, diante de Deus, todos também podemos nos tornar justos. Não por aquilo que nós somos capazes de fazer, mas por aquilo que Cristo fez. Por isso o texto diz que Ele morreu uma única vez pelos nossos pecados. Aquilo que Ele fez nos torna justo. E isso nós somos chamados a crer. E isso então no ser humano acontece simultaneamente, ser alguém justo e pecador. Por isso tem pessoas que, por exemplo, às vezes é um bom pai, mas é um péssimo trabalhador. Tem aquele que é muito honesto, mas é violento. Tem aquela que é muito amorosa com os filhos, mas é fofoqueira. Não é assim a nossa vida? Ninguém de nós é perfeito. Somos simultaneamente justos e pecadores à luz da fé. Agora, o que isso tem a ver com enfrentar o sofrimento? Isso muda tudo, o nosso modo de enfrentar a vida. Porque se alguns são perfeitos e bons, e os outros são maus e ruins, então a gente separa em dois grupos e está tudo resolvido. Mas não é assim. Não é assim. O sofrimento, ele vem para aqueles que estão na fé,
que são justificados por Jesus e que são pecadores, mas também o sofrimento vem para aqueles que não estão na fé e que são pecadores, mas não estão sendo justificados por Jesus. E aqui, na carta de Pedro, exatamente, Pedro quer animar a comunidade a enfrentar o seu sofrimento, mostrando que apesar deles estarem na fé, eles precisam se preparar para suportar os sofrimentos que eles estão vivendo. Porque o sofrimento, a cruz que eles passam, é uma prova da sua fé. É mediante o sofrimento e a cruz que somos provados se realmente somos de Deus ou não. A imagem do ser humano a qual Deus deseja para cada um de nós é a imagem do crucificado. Cada um de nós, nesse mundo, precisa aprender a viver as crucificações que a vida traz. Viver os sofrimentos com a fé da esperança. Na cruz o ser humano encontra a verdade e quem ele realmente é diante de Deus. A cruz mostra que nós não somos perfeitos. A cruz mostra que todos nós temos parte na crucificação de Jesus. Mas a cruz mostra que também é possível viver uma nova vida. Que é possível suportar o sofrimento, passar por cima do sofrimento. E até mesmo é possível vencer a morte. Tudo isto a cruz quer nos mostrar. E o tempo da quaresma, o tempo da paixão, quer nos preparar nesta jornada, para que nós realmente saibamos quem somos diante de Deus, e assim estejamos preparados para viver a vida com sofrimento. O ser humano diante de Deus é um nada, é um pecador, é um perdido. Isso todos os seres humanos. É evidente que, à luz da sociedade, à luz da lei, talvez, a conclusão pode ser outra. A gente pode dizer, não, essa é uma pessoa boa, porque ela realmente faz tudo aquilo que a lei manda. Não, essa é uma pessoa boa, porque ela é generosa com os demais. Mas aí, isto ainda não a faz uma pessoa boa aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, só é bom aquele que se reconhece como perdido, como pecador, como dependente da obra da cruz de Cristo. Jesus morreu por pecadores. Pecadores verdadeiros, não pecadores fictícios. Quem não tem pecado não precisa do perdão de Deus, não precisa de Jesus, não precisa do próprio Deus. É isso que o tempo da paixão, da quaresma, quer nos mostrar. Só pecadores podem ser salvos pela justiça, pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Viver pela fé é travar esta luta consigo mesmo, de carne e espírito. Viver sabendo quem nós somos perante Deus significa viver em luta contra si próprio. A fé passa sempre, a cada novo dia, por um teste. Um teste de tribulação entre aquilo que nós desejamos e aquilo que o Espírito de Deus deseja para nós. Nós desejamos fugir do sofrimento. Deus diz,
Você só pode ajudar alguém se você se dispõe a sofrer. Os jovens, muitos deles já não querem mais ter filhos. E fazem esta decisão como uma escolha, porque ser pai, ser mãe, tem sofrimento. Tem que sustentar mais bocas. Sustentar uma boca já é difícil. Sustentar várias é muito mais. Ninguém consegue fazer o bem sem sofrer. A carne diz, tudo para mim. Se tu quer ajudar quem precisa, tu vai ter que tirar de si e dar ao outro. Na fé, Deus quer que nós agimos assim como Ele, em misericórdia e em amor. Em um amor que seja desinteressado, mas um amor que se entrega por aquilo que acredita. Deus quer que nós o amemos pelo que Ele é, jamais por aquilo que Ele nos oferece. Os cachorros amam os seus donos por aquilo que lhes oferece. Se ele dá comida, dá água, ele gosta do seu dono. Se o dono não dá mais comida, não dá água, ele o deixa de amar e vai procurar um outro lugar para viver. Seres humanos são chamados a amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele é capaz de oferecer. É muito comum nos dias de hoje pessoas dizerem, eu amo a Deus, em vista da sua prosperidade. Acham que dizendo eu amo a Deus, vão prosperar. Dizem, eu amo a Deus, porque Ele ajuda a pagar as minhas dívidas. Eu amo a Deus, porque assim mais fácil eu consigo comprar a minha casa, o meu carro. Eu amo a Deus, porque Ele tem algo para me dar. A Bíblia diz que nós somos chamados a amar a Deus pelo aquilo que Ele é. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o dono das nossas vidas, e nós, frente a Ele, somos pecadores. Significa, pessoas amam a Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que elas querem. Elas amam a Deus quando pensam que Deus vai pagar as suas dívidas, quando Deus vai curar a sua doença, aí elas se lembram de Deus. Ou quando estão num perigo, aí elas se lembram de Deus. Estas amam a Deus não pelo que Ele é, mas amam a Deus por si mesmas, por aquilo que elas querem para si. Estão dizendo que amam a Deus por causa de si. O amor que provém do Espírito não deseja nada mais do que a Deus. E o tempo da paixão quer nos levar a esse trabalho de nos purificar, para amar a Deus por aquilo que Ele é. Quem se deixa guiar pelo Espírito, nada quer para si, nem aqui e nem no além. Quer simplesmente estar em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, nós aqui ouvimos no texto, que ela não vem de hoje. Ela já vem de muito tempo. E por isso a Bíblia aqui nos faz a comparação com a história do dilúvio, do Noé. Noé, ele recebeu uma promessa de Deus. Ele e mais 7 pessoas creram nessa promessa. Fizeram aquilo que Deus mandou. E foram salvos da ira de Deus. Foram salvos das águas da ira que levou todos à morte. E nós estamos na mesma condição que Noé estava.
Deus, no batismo, fez uma promessa. Também com água. E ele diz: quem crer, será salvo. Quem não crer, será condenado. O batismo nos indica que todos os pecadores hão de morrer. O dilúvio de Noé foi o dilúvio da ira. O dilúvio do batismo é o dilúvio da graça, onde Deus quer dar a oportunidade para que sejamos salvos. No batismo, estamos sendo feitos aliados de Deus nesta vida. Porém, quando não se crê, a gente despreza aquilo que o batismo nos oferece, que é o perdão dos pecados e uma nova vida junto a Deus. O pecado, no entanto, não gosta de morrer. E o batismo nos mostra que tanto o sofrimento quanto a morte não são lutas fáceis. O batismo nos mostra que para vencer o sofrimento e a morte, precisamos nos fortalecer no espírito. Precisamos aprender a sofrer para se fortalecer na luta contra o pecado. Por fim, o texto aqui nos diz que o batismo que agora nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Eu disse para vocês que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Justos por aquilo que Jesus fez e pecadores por aquilo que nós somos diante de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vivemos nesta luta de combater o pecado e a morte, que estão ainda em nossa carne. O fato de sermos salvos pelo batismo, isso nos dá a certeza e uma boa consciência de que Deus quer nos dar uma vida transformada, assim como nos mostrou na cruz e na ressurreição de Jesus. E Ele quer fazer isso a cada novo dia. Só que isso requer uma luta constante. Como dizia Lutero, no batismo todos fazemos o mesmo voto: matar o pecado e nos tornar-nos santo pela obra e graça de Deus, a que nos oferecemos e nos sacrificamos como barro nas mãos do oleiro. O batismo nos lembra, nesse tempo da quaresma, que nós, para esta luta que temos de combater o sofrimento, combater o pecado, esta luta é uma luta que termina só no dia da nossa morte. Porque isso está impregnado em nós. Mas mesmo estando impregnado em nós, nós temos a certeza que existe possibilidade de vitória, porque temos Jesus Cristo, que morreu por nós. E por causa dele, um dia também nós estaremos junto ao nosso Deus e poderemos usufruir da sua misericórdia e da sua bondade. Que Deus nos fortaleça para, nesse tempo de quaresma, nos preparar para enfrentar o sofrimento e a morte. E assim, um dia sermos contemplados também com a glória e a graça de Deus, assim como Jesus o fez. Amém. Entoemos então o próximo hino, Reina em Mim. Esse hino tem uma letra muito bonita, então vamos entoar. Sobre
Temos os avisos, convido o nosso presidente para dirigir. Enquanto isso, eu pergunto se temos algum aniversário aí da semana. Alguém que fez aniversário durante essa semana, de domingo até hoje? Opa, a Rose. Quando foi, Rose? Dia 13. Parabéns, então. Deus continue abençoando. E receba também, então, o abraço aí da comunidade e o cartão e um chocolate. Continue firme também na caminhada. De casamento, alguém? Ninguém? Então, tá bom. Então, Manuel, os avisos. Boa noite a todos. Em primeira mão, gostaria de agradecer pelas orações, que a gente passou por ficou um pouco doente, passou uma semana aí no sufoco, mas, graças a Deus, estou bem melhor. Agradeço as orações de vocês. O nosso próximo culto será no dia 25 de fevereiro, domingo, às 9 horas. O plantão para hoje e amanhã, que é 18 e 19, na verdade amanhã e depois, a pastora Gabriele Allende, da paróquia Badenford. Na quinta-feira tem reunião da diretoria da UASE, às 14h30. Na sexta-feira teremos o recomeço do grupo da OGA, o grupo dos homens, às 19h30. Todos estão convidados. A oferta do último culto somou a importância de R$ 283 e se destinou para a ICLB, Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia, da ICLB. A oferta de hoje se destina para a própria paróquia, comunidade. Ela vai ser destinada para a formação de lideranças na nossa paróquia. Ainda temos alguns castelos fortes à venda na secretaria. Se alguém tiver interesse, é só nos procurar. Seriam esses os avisos da semana. Só lembro que a juventude também reinicia no sábado. Agora, aos pouquinhos, tudo vai reiniciar. E a gente ainda está vendo, né? Provavelmente vai ser, se o tempo colaborar, num recanto, um passadia, a gente vai estar avisando isso também. Ah, domingo, perdão. Domingo, né? Isso, domingo depois do culto, então. Então, agora queremos ter o momento da oferta, como o Manuel falou, hoje para a própria paróquia, para a formação de lideranças, em todas as áreas que nós precisamos aqui na comunidade. Então, enquanto cantamos o próximo hino, se você deseja também trazer sua oferta, sua contribuição. Fonte eterna
oração. Alô? Tá funcionando? Tá, né? Então, nosso momento de oração agora, eu pergunto se vocês têm algum pedido, ainda além do que me foi passado. Alguém gostaria de solicitar uma oração? Nos coloquemos em pé. Então, fechemos os olhos e oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua presença aqui entre nós, através desse culto da pregação da tua palavra. Lembramos de pessoas que sofrem, especialmente por causa de enfermidade, de maneira especial o Maurício, que nos acompanha na live, que tu possas fortalecer a sua vida, a sua saúde. Lembramos também da Bernadette, que passou por um longo tratamento, que lutou muito bravamente com a sua doença e que agora se recupera, que recebe um diagnóstico bom de recuperação da sua saúde. Nós queremos te agradecer, Senhor, e expressar o quanto tu és bom e tu és misericordioso e foste também para com ela. Continue abençoando a Bernadette para que ela possa desfrutar da vida e da vida em abundância. Lembramos também o Johannes, a Ariadne e a sua família que estão viajando a Manaus para visitar os familiares também, que tu possas acompanhá-los nessa viagem e que tudo de bom também possa acontecer com eles ali. Lembramos ainda pessoas que são vítimas de violência, de acidentes no trânsito, de fome, de abandono, depressão e tudo mais. Que nós sejamos instrumentos de uma vida em abundância para todas as pessoas, da forma que conseguimos. Fortalece, Senhor, esta comunidade para o serviço no teu reino. Que seja luz no monte e que proclame as tuas maravilhas. Abençoa também quem nos assiste e de maneira especial quem está aqui. Em nome de Jesus nós oramos e assim, em conjunto, pedimos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim também queiram receber a bênção de Deus, para que ela vos acompanhe em vosso caminho. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. 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 Entoamos ainda o hino de bênção, que está ali. Deus te abençoe e guarde o teu andar. Que esse seja o desejo nosso de uns para com os outros. Abençoado domingo, semana e até o nosso próximo encontro.